Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar como que eu lido com a fibromialgia. Sim, eu tenho fibromialgia. Vou dizer que praticamente a vida toda, porque desde a minha adolescência que eu lido com dor. Bastava eu fazer uma educação física na escola, que eu sentia dor a semana inteira, né? E a minha mãe falava que eu era viciada em remédio, porque o vidro de dipirona não durava nada lá em casa, era só eu ver um vidrinho de dipirona que eu tomava. E não é porque eu era viciada em remédio ou eu sou viciada em remédio, mas é porque eu sou viciada em não sentir dor. A sensação de não sentir dor é maravilhosa para quem está acostumado a sentir dor o tempo todo. Então, é uma realidade que eu carrego desde a minha adolescência, porém o diagnóstico da fibromialgia chegou para mim em 2009, que foi logo depois da história que eu conto no vídeo anterior, que veio, né, quando eu conheci o segredo, a lei da atração, que foi em 2007. Eu já carregava essas dores, mas o diagnóstico ele veio em 2009, quando eu fui no médico para investigar de onde que vinha tanta dor. E a partir do momento que eu fui no médico e recebi esse diagnóstico, na hora o mundo da gente cai. Por quê? Porque o médico fala pra gente, faz um monte de exame, não vê nada nos exames, você tem dor, você quer uma resposta e você não acha, né? Eu não achava uma resposta para aquele tanto de dor. E quando a resposta vem, ela simplesmente vem com o nome de fibromialgia, uma doença crônica que não tem cura. E aí, aquela busca toda por descobrir o que é, para tratar, para melhorar, de repente cai por terra, porque a gente olha e fala assim, putz, e agora? O que eu faço? Ah tá, então eu tenho uma doença, essa doença tem nome, e ela não tem cura e eu vou ter que lidar com ela a vida inteira. E é bem isso que o médico fala, você vai ter que aprender a lidar com a dor. Ok. A gente já lida com a dor sem saber que ela tem nome. Muito antes de saber que ela se chamava fibromialgia, eu já lidava com ela, eu já tomava remédio de tudo que era jeito para poder evitar o máximo que eu pudesse de dor. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, essa dor, primeiro vem o impacto de você ter uma doença que você sente o tempo todo, porque dor da fibromialgia a gente sente o tempo todo, e você se deparar com a situação de que aquilo não tem cura. E aí você lidar com isso de que eu tenho uma doença, ela não tem cura, eu vou ter que lidar com ela e eu sinto dor o tempo todo. E aí vem o desânimo, porque diante da dor a gente desanima. Quando você tem uma doença, algo que acontece no seu organismo, seja uma pneumonia, uma gripe, uma doença qualquer, que se manifeste aí com uma infecção e que traz dor, a gente vai no médico, a gente descobre o que é, a gente toma um remédio, cura e a gente fica bem, ok? A gente aceita isso tranquilamente, né? As pessoas adoecem, é normal, tudo bem. Agora, quando você tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura e que você sente ela o tempo todo, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque, primeiro, que a gente não aceita isso. Como assim? Eu sou um ser humano que vim nessa terra para sentir dor. E vou sentir dor a vida inteira. E aí? Qual que é o sentido disso? Tem que ter algum sentido. A gente está sempre buscando algum sentido na vida. Tem que ter algum sentido para que isso aconteça. E aí eu não sei que sentido é esse. E aí eu busco, e eu busco, e eu busco, e eu procuro, e eu pesquiso, e eu vou no médico, e eu vou no outro, e eu tento um remédio, e eu tento outro, e eu fico dopada, e eu não consigo trabalhar, e eu não consigo fazer as coisas, e eu não consigo levantar da cama muitas vezes, porque a fibromialgia, além de ser dor crônica, constante, ela tem picos de dor elevado, que são chamados de crise. Então tem momentos que eu vou lidar com ela numa intensidade muito maior. E o que desencadeia isso, às vezes a gente nem sabe o que é, a gente tem noção, hoje, por vários estudos, de que o excesso de atividade física
né, alguma atividade a mais que você faz no seu dia a dia, né? Não estou dizendo musculação, exercício físico, não, estou falando às vezes uma tarefa mesmo dentro de casa que você faz que exige um pouco mais de esforço e isso faz com que você fique mal no dia seguinte. E provavelmente 2 dias a mais, né? Então o que acontece? A gente simplesmente não aceita, a gente se entristece, a gente se aborrece e a gente já lida com essa dor. A gente já lida com essa dor, a nossa família já lida com essa dor e a gente carrega na nossa mente aquela situação de que ninguém entende a minha dor. Por quê? Porque as pessoas acham que a gente é preguiçoso, que a gente não quer fazer as coisas, que a gente é acomodado. E aí, com o tempo, quando a gente vai vendo que a gente não consegue, que a gente vai ficando em repouso, porque a dor faz você ficar em repouso, você querer paralisar, você precisar paralisar para ver se para de sentir dor. Mas a gente sabe que mesmo parado a gente continua sentindo dor. Então eu venho trazer aqui uma reflexão e uma amostra de como que eu lido com isso. Não existe uma fórmula mágica. Provavelmente todos vocês que têm essa dor lidam mais ou menos da mesma forma ou de formas diferentes. Não existe uma fórmula mágica, você vai fazer isso e vai resolver. O fato é que a gente está sempre buscando, tentando entender que dor é essa, por que a gente sente essa dor e como amenizar essa dor. E tem momentos que a dor é tão incapacitante, que a gente se torna depressivo. A gente não tem vontade de mais nada, porque tudo é dor. E a nossa família olha pra gente e fala assim, mas você também não aguenta nada, tudo que a gente vai fazer você não aguenta, porque você tem dor o tempo todo. E quando fala assim, você tem dor o tempo todo, muitas vezes a gente entende que está dizendo, você está mentindo. Não existe sentir dor o tempo todo. E muitas vezes a gente realmente ouve isso. Como que pode alguém sentir dor o tempo todo? Não existe isso. Por quê? Porque a gente aprendeu que dor é algo que existe no nosso organismo como um estímulo levado do sistema nervoso até o cérebro para nossa proteção, né? A lei de conservação, um instinto, ele traz a dor para que a gente conserve a nossa vida, é a preservação da vida. Então esse é o conceito de dor que todo mundo tem. Se você coloca a mão numa chapa quente, a sua mão queima e você tira a mão imediatamente e você para de sentir a dor. Ou se queimou, você vai sentir por um tempo e depois vai passar. Mas ninguém sabe lidar com dor o tempo todo, porque realmente a dor é paralisante. Agora, nós temos um diagnóstico de fibromialgia, nós temos uma dor crônica e nós temos que aprender a lidar com ela. E é isso que eu venho falar para vocês, como que eu lido com essa dor. Olha, gente, tem formas e formas de lidar. Tem momentos que eu estou extremamente depressiva, tem momentos que eu desisto da vida, porque eu falo isso não existe, não tem como viver dessa forma. Tem momentos que eu entro em oração e peço a Deus para tirar isso de mim. Tem momentos que eu paro e penso, eu tenho que viver apesar da dor, eu tenho que conseguir fazer as coisas mesmo com dor. Tem momentos que eu tento fazer muito mais do que eu aguento porque eu não aceito sentir a dor, porque eu não aceito que a dor me paralise. E mais uma vez ela vem e paralisa de novo, porque hoje eu consigo fazer e amanhã eu não consigo. Então amanhã eu estou de repouso, hoje eu extrapolo porque eu não aceito a dor e amanhã eu simplesmente paraliso e fico de repouso pelo que eu fiz no dia anterior, quando eu não aceitei aquela dor. Então tem 2 comportamentos muito sérios que a gente desenvolve a partir dessa dor e cada pessoa dá ênfase para um comportamento a mais em determinado momento. É como eu estou falando, não existe fórmula mágica, não existe um jeito específico de lidar com isso, mas a gente ao longo da vida vai tentando. E eu
consegui identificar essas duas formas, que são revolta e conformismo. Há momentos que eu estou extremamente revoltada com a dor. Extremamente revoltada com a dor. Eu não aceito essa dor. Eu acho que Deus me abandonou. Eu não entendo por que eu tenho tanta dor. Isso não é normal. Isso paralisa. Por que o ser humano nasce na Terra para poder sentir tanta dor e não conseguir fazer as coisas? São todos os pensamentos que eu passo na minha cabeça. Esse é um momento de revolta. E há um outro momento que é o momento de conformismo, onde eu penso, eu nasci com isso, eu tenho que aceitar essa dor mesmo, eu vou viver com isso, tá doendo, eu vou deitar, eu vou ficar de repouso, ou vou fazer o que eu consigo, o que eu não consigo eu não vou fazer, mas com esse sentimento de impotência e de tristeza. Ou é revolta ou é tristeza, são os dois sentimentos que movem a gente a maioria do tempo, pelo menos a mim, né? Como eu tô falando para vocês, como eu lido com a dor. E a forma que eu achei que é a que mais me ajuda a sair das crises de dor, de depressão, de tristeza, de angústia, é quando eu me reconecto com Deus. É quando eu me lembro que eu sou filha de Deus, filhotinha de Deus. E aí, no momento que eu lembro que eu sou filhotinha de Deus, eu não aceito que eu possa ter uma dor que não tem cura, mas que também, por causa disso, eu não posso evoluir, eu não posso lutar, eu não posso fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto. Porque eu sou filha de Deus. E Deus age na minha vida, e Deus me colocou nessa terra para evoluir. E a dor é uma forma de evolução? Sim, se eu preciso lidar com ela, sim, a dor é uma forma de evolução. Mas eu preciso continuar aprendendo a lidar com ela. Porque a dor, ela tem um fundo emocional. Ela tem um porquê emocional. O que eu não estou sabendo lidar na vida que está me trazendo dor? Ela é física, ela é real, mas ela não tem remédio. Existem vários remédios que a gente usa para amenizar, mas nenhum deles faz a gente ficar sem dor por um tempo longo. Às vezes você toma um remédio novo hoje e ele te dá uma semana de alívio, daí a pouco você começa, mesmo tomando remédio, a sentir dor de novo. E é assim ao longo da vida, a gente não desiste. Há momentos que a gente desiste, sim, isso eu tô falando de mim, viu, gente? Há momentos que eu desisto, sim. Há momentos que eu quero morrer. Sim, há momentos que eu quero morrer, que eu peço para Deus me levar. Não há momentos que eu penso em suicídio, isso não, porque a fé que eu carrego dentro do meu coração e a certeza de que a morte não existe, não permite que eu pense, né, em suicídio. De uma forma, eu acabar com a minha vida, porque eu sei que eu não tenho esse direito e nem essa capacidade. Porque o espírito vai continuar vivendo. É a minha crença, é o que eu trago para mim. É o que me move. E a partir disso, da minha crença, é onde eu busco forças para sair das crises. As crises de depressão, as crises de dor, as crises de incapacitação. Porque eu lido com isso o tempo todo. A maioria de nós que tem fibromialgia lida com isso o tempo todo. A fibromialgia em si, ela é muito incapacitante. Mas até que ponto nós estamos deixando ela nos incapacitar? Até que ponto nós estamos aceitando elas nos incapacitar? Então, é o ponto da revolta e o ponto do conformismo. Há momentos que eu estou extremamente revoltada com a dor, que eu não aceito a dor, que eu me revolto com Deus, porque eu não consigo entender por que o ser humano nasce nessa terra para sentir dor e não conseguir fazer as coisas. Esse é o meu pensamento real. E há momentos em que eu me conformo. Eu falo, é isso mesmo, eu vim para sentir dor. E aí existe um conhecimento espírita, sim, que é o que é pautado a minha vida, é o conhecimento espírita. Mas às vezes a gente distorce as coisas de acordo com o que a gente quer.
E aí a gente começa a acreditar que existe um karma e que eu vim para poder pagar coisas ruins e erradas que eu fiz numa vida passada. Eu fiz pessoas sofrer e nessa vida eu tenho que sofrer para poder pagar por isso. E eu aceito e eu me conformo. E há momentos que eu lembro, eu sou filha de Deus. Filhotinha de Deus. Deus não ia colocar o ser humano nessa terra somente para sofrer, para sentir dor e não conseguir nada. Para se paralisar. E aí eu lembro os princípios da fibromialgia, que é o quê? Quanto mais repouso, mais dor. Quanto mais movimento, mais dor. Então é preciso achar o equilíbrio. O equilíbrio entre o movimento e o repouso. A dor, as enfermidades, elas vêm para nos dizer: para, olha para você. Você vive no piloto automático, você cuida de todo mundo e não cuida de você. Esse é o recado da dor. E através de Jesus, quando ele traz a ressuscitação de Lázaro, ele traz mensagens poderosas para a gente. Porque muitas vezes nós morremos em vida com a fibromialgia. Nós nos sentimos mortas vivas, como se a gente existisse sem viver. A gente se movimenta, a gente levanta, a gente faz o que tem que fazer, mas a gente não vive, a gente não vibra, a gente não sonha. Há momentos em que a gente sonha, há momentos que a gente vibra, há momentos que a gente não aceita essa dor e busca essa força que tem dentro da gente quando a gente acredita que é filhotinho de Deus e que veio para ser feliz e que tem direito de ser feliz. E aí logo em seguida a gente sente dor de novo e a gente paralisa de novo. E a gente repousa de novo, e a gente se entristece de novo, e a gente se deprime de novo. Então a busca é constante. Eu estou sempre buscando uma forma de melhorar. Porque eu fico depressiva? Fico. Eu fico triste? Fico. Eu desisto de viver? Desisto. Só que eu canso disso. A centelha divina que existe dentro de mim, aquela luz que Deus colocou dentro de mim e disse: vai lá e brilha. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ela grita aqui dentro. Então eu tento de novo. Existe essa força aqui dentro. E é isso que eu quero falar para vocês. Há momentos que a gente precisa sentar, orar, pedir direcionamento para Deus, porque às vezes a gente não entende nada. E é nessa hora que a gente busca esse direcionamento, que a gente pede a Deus com fé, que a gente recebe alguma resposta. E a resposta que eu tenho para trazer hoje é quando Jesus ressuscita Lázaro. Quando Jesus dá as ordens. Quais são as ordens dele para Lázaro? Tirai a pedra. Ele manda que vá lá e tire a pedra. Ele não vai lá e tira a pedra. Jesus não vai tirar a dor. A pedra que nós carregamos e que nos faz morrer, Jesus não vai tirar. Somente nós temos esse poder, porque precisa do nosso movimento. Jesus age na nossa vida através do nosso movimento. Deus age na nossa vida através do nosso movimento. E que movimento é esse? Tirai a pedra. Quais são as pedras que a gente carrega? São esses pensamentos de tristeza, de dor, de angústia, de inaceitação, ou de excesso de aceitação, de conformismo. Essas são as pedras que a gente carrega. Então vamos remover, porque Jesus fala: tirai a pedra. Depois ele fala: vem para fora. Quando ele fala para Lázaro: vem para fora, tira a pedra, ele vem da caverna para fora. É o convite para nós.
sair de dentro de nós mesmos, porque nós vamos incrustando dentro da nossa dor, das nossas dores, das nossas decepções, das nossas tristezas, das nossas mágoas, das nossas revoltas, dos nossos conformismos, e vamos incrustando cada vez mais, como se fosse um tatuzinho que vira aquela bolinha e se fecha. Então Jesus fala, vem para fora, se abre, receba a luz do sol, receba o amor de Deus e se coloque em movimento, movimente-se. Não para fazer musculação e exercícios que a gente não dá conta, mas movimente-se. Não fica parado, ressuscita, vai atrás. E depois, ele chega e diz, desatai. Ele dá a ordem para desatar Lázaro, que está todo atado, enrolado em panos, que prendem seus movimentos. E ele fala, desatai, solta, para que ele possa andar. E é isso. É um constante movimento, é uma constante busca que a gente faz para dentro de nós mesmos. E a pergunta que fica é, o que eu preciso aprender com a dor? O que eu faço nesta vida? De que forma eu ajo? O que eu sinto que me causa dor? Porque a dor é emocional. Ela é real, ela dói na carne, mas a origem é emocional. Por isso que os remédios não acabam com ela. Diminuem, amenizam, mas não acabam. Porque a alma dói. Então vamos nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito, buscando a luz que vem de Deus. No ensinamento de Jesus, quando ele fala, brilhe a vossa luz. Vós sois luzes, vós sois o sal da terra. É lembrar que nós somos espírito, encarnados, num corpo, mas somos filhos de Deus, a nossa origem é espírito, a nossa origem é Deus, não é a matéria. E muitas vezes nós nutrimos só a matéria. E todas as vezes que nós nutrimos só a matéria, vai haver dor. A dor é o convite para que nós lembremos de olhar para o nosso espírito e buscar o alimento do espírito. Essa é a mensagem de hoje. Brilhe a vossa luz.